agora, entrando no assunto principal, que é o nosso prato principal da live, a gente vai falar dessa defesa do Joe Barry. Todo mundo lembra, lá no começo, lá da off-season passada, porque a gente já está em outra, a gente falou que tinha toda a galera do Packers aqui nas nossas lives, a gente falava que tinha enormes expectativas em torno da defesa, porque tinha boas peças, e que ela poderia estar ali. Nossa, a gente até chegou no nível que de dizer, essa defesa pode ser top 5 da NFL, né, na última temporada, né? E, enfim, não foi algo que aconteceu, né? No papel é uma coisa, na realidade, nos jogos, foi totalmente outra. O início da temporada, da última temporada da defesa, foi muito mal, né? A gente teve erros de posicionamento, falta de comunicação, principalmente na secundária, que a gente até vai discutir mais para frente, falta de ajustes, atrito dos jogadores, né, com o Joe Barry, a queda de desempenho de alguns jogadores, que a gente vai debater ao longo aqui da live, e fora as lesões que também comprometeram, com que eu posso dizer, o desempenho geral dessa defesa. E eu vou começar aqui, Paulo, com a comparação de 2021 a 2022, porque tem umas estatísticas aqui que eu levantei que eu achei muito interessante. E eu vou citar as duas delas, assim, que me chamou a atenção. A primeira que é a porcentagem, tanto em terceira e quarta descida. Em quarta descida, a porcentagem de aproveitamento para os ataques adversários era de 42,5% contra a defesa do Packers. É a 24ª marca, isso em 2021. E porcentagem de sucesso em quartas descidas era 44,1%. Era a 7ª marca da liga. Já em 2022, essas porcentagens elas se alteram. Porque a porcentagem de sucesso em terceira descida caiu para 37,6%, sendo a 7ª marca da liga. Então, nesse ponto, a defesa do Packers melhorou de um ano para outro. Só que, em porcentagem de sucesso em quarta descida, ela piorou. Ela foi para 57,9%. Então, ela saiu de 11º lugar em 2021 para 24º lugar em 2022. Ou seja, o Packers não conseguia parar os ataques, ainda mais em jogadas decisivas ali, né? É complicado defender esse trabalho do Joe Barry. O que você tem a dizer, Paulo? Cara, assim, é impressionante que o que a gente via nessas situações é que, tipo, em terceiras, por exemplo, em terceiras descidas longas, a gente viu muito a defesa levando uma porrada de jardas e o ataque adversário conseguindo as conversões. Era incrível, assim, em conversões menores, a gente conseguia segurar, mas em conversões maiores, a gente não conseguia segurar. É bem louco isso, porque a gente, quando se tem uma oportunidade de ter uma descida, principalmente uma terceira descida, assim, que é mais previsível, né? Quando tem uma terceira descida longa, que é mais previsível que o ataque vá ter uma jogada, tentar uma jogada explosiva, a nossa defesa é melhor, entendeu? Uhum. Agora não sei, enfim, agora não sei se o Paulo travou aqui, mas enfim, é complicado essas como que eu posso dizer? Essas estatísticas dizem bem o que é o Joe Barry, né? É complicado. Igor? Voltou? Aonde que você acabou travando e, enfim, acabou travando de novo. Enfim, o Joe Barry, esses números são complicados, né? Porque tem até outros números ali em que eu até queria destacar, que foi algo assim que me chocou bastante, sabe? Que é com relação à porcentagem, como que eu posso dizer, em touchdown na red zone e média de jardas por corrida, sabe? Para vocês terem uma ideia, a porcentagem de touchdown na red zone em 2021, o aproveitamento era de 53,7% para os ataques adversários. Estava aí em torno de 53,7% a taxa de aproveitamento dos ataques adversários. Era a 11ª marca da liga, né?
Então não era tão ruim, mas só que aí você pega, em 2022, esse número praticamente aumentou ele, né? Ele foi de 53,7 foi para 62,3, é a 23ª marca da NFL. Ou seja, foram, como que eu posso dizer, 10 posições abaixo. Cara, é inacreditável. Com uma secundária que você tem, você não consegue parar os ataques adversários na red zone. É complicado. E o que você acha sobre esse desempenho na red zone, Paulo? Que aí eu vou até jogar uma outra estatística, daí você comenta em cima. Que é a média de jardas por corrida, que era 5.0 em 2021, que era a 28ª marca. Em 2022, era a 28ª marca, só que foi 4.6 a média de jardas por corrida. Ou seja, a defesa ela não consegue parar os ataques adversários na red zone, mas ao mesmo tempo também não consegue parar a corrida. Aí é complicado, né? É verdade. O Joe Barry conseguiu fazer uma coisa que a gente não tinha visto ainda, que era Kenny Clark numa temporada ruim. Né? E muito desse jogo corrido aí, como eu posso dizer, desse stop one, né? Era muito por conta que Kenny Clark tinha era a principal peça do primeiro contato com o running back, né? E, cara, o cara fez Kenny Clark um dos melhores jogadores de interior de linha defensiva não render. Aí, enfim, a gente não tem como não tem como proteger um cara desse, tá? Não tem como defender um cara desse. Sobre a secundária, enfim, a gente teve um período ali durante a temporada que os jogadores interferiram, chegando o Joe Barry, falando que se sentiam mais confortáveis que eu digo assim, que a defesa funcionaria melhor num plano de jogo diferente do que ele estava vindo jogar. E isso, eu acho que reflete muito na secundária também, na situação que eu acho que eu vou jogar aqui uma pulga atrás da orelha. A gente não tem, de fato, não saiu notícias sobre isso, a gente não tem como afirmar sobre. Mas até que ponto o Jerry Gray e o Joe Barry, eles se alinhavam enquanto pensamentos, assim, para a defesa, entendeu? Porque a gente também a gente viu várias coisas básicas, erros básicos acontecendo. A gente voltou a perder muitos tackles. No ano passado a gente tinha até diminuído esse número de tackles perdidos. A gente voltou a perder muito tackle. E, cara, coisa básica, assim, tipo, a descida era de 3 jardas, 5 jardas. Tava o nosso corner a 10 jardas depois da linha de scrimmage, da linha de first down. Cara, são coisas que, tipo, é básico, pô. Você fica ali coloca o wide receiver. A gente não leva aquela descida. Entendeu? E a gente é medo de levar big play, não sei. Enfim. A gente é normal, vamos lá, é normal que de uma temporada para outra, no início de trabalho, a gente tenha um declínio ou não de uma unidade. Porém, o que aconteceu no Packers? A gente adicionou mais talento. A gente já tinha um determinado número de talento. A gente teve jogadores ao pro no ano passado. Certo? Teve o Russell Douglas que veio aí e no meio da temporada conseguiu ter uma excelente temporada. Certo? A gente adicionou talento. Se a gente não tivesse adicionado, talvez seria mais, como eu posso dizer, mais aceitável o declínio da nossa defesa. Mas como a gente adicionou mais talento, a gente esperava muito do interior de linha ofensiva. A gente esperava muito mais do que o ontem, entendeu? E, enfim, a gente viu inúmeras baboseiras aí do Ribery. Enfim, não tem como culpar o cara que treina os jogadores ali, que faz os jogadores repetirem a execução até, enfim, é isso. Bom, eu vou agora eu dei uma travadinha aqui agora. Mas antes de linkar esses dois ganchos que o Paulo me deu aqui, você falou a respeito de tecos perdidos. Para você ter uma ideia,
E eu lembro na partida contra o Eagles que foi a pior no jogo terrestre na história, talvez do Packers, porque acho que foi a terceira maior marca de um time, no caso o Eagles, correndo com a bola. Algo absurdo, foram 363 yards. Só que naquele jogo, o Matt LaFleur falou que foram mais de 20 tackles perdidos naquele jogo. Então é uma coisa assim que é incompreensível de ter uma regressão tão, como eu posso dizer, tão grande, num fundamento tão básico para a defesa, que é taclear, sabe? Então é uma coisa assim que eu não consigo entender. E agora, linkando dois aspectos que você falou, que você até, eu me lembro que você sempre fala, a questão da pressão contra o QB ajudar a secundária, né? A gente sabe que a gente teve o Rashan Gary até a semana 9. E o Rashan Gary estava tendo uma temporada boa, muito boa até a semana 9. Até ele jogar aquela partida desastrosa contra o Lions, em que o Packers perdeu e ele acabou lesionando o ligamento do joelho e acabou ficando fora do restante da temporada. Só que até a semana 9, o Rashan Gary tinha 6 sacks, ele tinha 38 pressões, era a quinta melhor marca da liga, e ele tinha uma taxa de vitória no pass rush de 20,9%. Era a 10ª melhor taxa da liga. E ele tinha 12 QB hits, 32 tackles, sendo que 7 deles foi para a perda de jardas. Fora que ele teve um fumble forçado e outro recuperado. Então ele acabava meio que ajudando a secundária ali, porque mesmo com todos os problemas ali de comunicação, posicionamento, jogar em homem a homem, em zona, nas marcações, né? E que acabavam se atrapalhando, mas a pressão estava chegando de forma consistente no QB e acabava ajudando a secundária. E eu acho assim que na reta final, acho que o Rashan Gary acabou fazendo uma falta, né, Paulo? Porque no último jogo, especialmente, o Packers quase não conseguiu pressionar de forma consistente o Jared Goff. E acabou meio que custando caro, né? Exato, exato. Quem gosta muito dessa estatística de pressão também é o Matheus. Cara, faz extremamente sentido a gente ter, como eu posso dizer, ter sentido a ausência do Rashan Gary. Embora o Preston Smith, em determinado ponto da temporada, assim, principalmente no segundo momento da temporada, o Preston Smith até melhorou as questões de pressão, foi para 2 dígitos, quase 2 dígitos de sexo, se não me engano. Me corrija se tiver, daqui a pouco eu procuro por aqui. Mas, de fato, o Rashan Gary fez falta. A gente estava com a defesa, os 11 da defesa extremamente bons, físicos, certo? Mas a gente, a rotação do restante da defesa não era boa. A única rotação que era excelente, não, mas era boa, era a rotação do interior de linha defensiva. Os edges, linebackers, que teve, acho que foi até contra o Lions também, a gente, quando o Kay Walker foi expulso, a gente foi com o McAduff. Entendeu? O quarto linebacker, se não me engano. É isso mesmo. A gente já estava sem o Chris Barnes, foi o quarto linebacker. Entendeu? Então a gente vê aí o quanto, na montagem, eu vou falar agora da montagem, não vou pôr a culpa necessariamente do Gilbert, mas na montagem do elenco, a gente não tinha as peças necessárias para suprir uma substituição de um jogador considerado titular. Entendeu? Então, é complicado, obviamente. A gente sabe que o Rashan Gary, ele vinha para uma temporada muito boa se ele continuasse jogando, mas, cara, teve a necessidade de se machucar e, enfim, a gente ficou meio capenga, assim, certo? Só o Preston ali, aquele Quinten Rose ainda teve, eu acho que uns 2 Justin Rollins. Isso, exato. Mas, cara, não era não chegava nem a uma encravada aí de quando o Barry estava na equipe, infelizmente. E mesmo assim, né, com o pass rusher meio que inconsistente, né, até porque, eu concordo, e a gente até falou lá nas lives, cast lá, da off-season passada, a gente falava, o Packers precisa adicionar um edge a mais para essa rotação, né, porque não tinha ninguém, além do Gary e do Preston, em que a gente poderia confiar e colocar, dizer assim, não, esse cara vai render ali na rotação, a gente não precisa se preocupar se alguém se lesionar. E o Packers não adicionou essa peça, não adicionou alguém, e tinha bons nomes na época, né? Exato. Assim, a gente está exatamente nesse ponto para essa posição. A gente hoje está nesse ponto para essa posição. O Gary, ele é dúvida para o início da temporada, provavelmente ele vai perder o início da temporada, certo? Ou a gente preenche
um edge no draft, certo? Mantendo o Preston Smith, eu acho que se a gente acabar deixando o Preston Smith ir, a gente vai ter que pegar um edge rusher na primeira rodada. Essa é a minha opinião, né? Mas se o Preston Smith ficar, a gente também vai ter uma necessidade de um edge ali entre a segunda e a terceira rodada, por conta dessa ausência do Gary no início da temporada. Ou a gente ataca algum veterano para ir jogar e estar conosco aí nas primeiras semanas. Porque, ou se não fazer os dois. Drafta um edge mais baixo, uma rodada mais baixa, e pega esse veterano. Entendeu? Assim, a gente vai ter o Inagbari aí. A gente não tem como exigir do Inagbari ainda, certo? Não. Embora ele mostrou ser um jogador bastante efetivo, a gente não tem ainda como exigir do Inagbari, mas hoje a gente tem o Inagbari presta. A gente tem, assim, bem defasado a nossa posição de edge.